Olá, alunos! Eu, professora Franciane, estou aqui com vocês mais uma vez para trazer orientações para facilitar sua compreensão e a resolução das suas atividades da semana 2 do PET, volume 3, na disciplina de Geografia. Vamos ver qual é a proposta de estudos para a semana 2? Bom, o tema da semana 2 é estrutura da população por idade e por sexo. Estrutura, como está distribuído a população no Brasil por idade e por sexo, como é organizado isso. O texto fala sobre a estrutura da população e pirâmide etária. A palavra etária tem a ver com idade, ou seja, uma pirâmide organizando, mostrando como está a população por nível de idade, de faixa etária. Vocês, como de costume, devem fazer a leitura do texto que a apostila apresenta, certo? O texto vai trazer alguns esclarecimentos. Veja que o texto não vai falar só da população brasileira, vai falar da população de maneira geral. Quando você terminar a leitura do texto, você deve procurar ver também o vídeo que está na seção Saiba Mais, para saber mais. Clica lá, ali você vai ver um pouco mais de orientações também para estas orientações, para esses esclarecimentos. Bom, eu preciso que vocês observem as pirâmides que estão na sua apostila. Eu quero aqui que você observe e quero fazer um destaque. A palavra usada para esse tipo de gráfico é pirâmide. Embora, como você vai ver na primeira que está mostrada do lado esquerdo, ela não tem assim um formato de pirâmide, certo? Mas esse estilo de gráfico, ele é denominado de pirâmide quando começaram a fazer esses estudos há muitos anos atrás, nos vários países do mundo, em todos os países dava o formato de pirâmide. Com as mudanças que vêm ocorrendo na população nas últimas décadas a nível mundial, e para alguns países, na hora que vai ser representado, já não tem o formato de pirâmide mais, como você vai ver no caso da Itália, aí do lado esquerdo. Mas não deixou de ser chamado pirâmide, tá bem? Pode parecer um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. Bom, a primeira pirâmide do lado esquerdo, ela mostra a representação da população da Itália no ano de 2010. Veja que embaixo tem uma reguinha e do lado esquerdo também tem uma reguinha. Embaixo está mostrando a população e as faixas. Veja você que tem uma numeração nesta reguinha. Do lado esquerdo, a reguinha na vertical mostra a população por faixa etária. Tem algumas pirâmides que essa reguinha que está do lado esquerdo aparece no meio, tá bem? Você vai ver que no caso das duas pirâmides, a do lado direito, que está mostrando já a população de um outro país, que é a Etiópia, um país pequeno, bastante pobre no continente africano, certo? Preciso observar isso. Itália é um país rico, desenvolvido da Europa. Etiópia é um país pobre, pequeno da África. Isso é importante para ajudar você a chegar na conclusão das suas respostas. Sempre na parte de baixo, na base das pirâmides, mostra as populações mais jovens, crianças, adolescentes. No meio da população mostra a população intermediária, jovens, adultos. E lá no topo, na ponta mais alta da pirâmide, tem a população de idosos, pessoas acima de 60 anos. Bom, agora você vai poder ir para a parte de respostas. Vamos ver o que pede a questão de número 1. Sobre as pirâmides etárias da Itália e Etiópia, responda. Que diferença você mostrou, você identificou nos dois gráficos? As duas pirâmides estão iguais? Não, né? Mas qual a diferença que você percebeu?
você organiza com as suas respostas a letra A. No item B, qual país apresenta a maior taxa de natalidade? Como você chegou a essa conclusão? Lembra que taxa de natalidade é aquela porcentagem dos nascidos vivos até 1 ano de idade, por uma porcentagem durante um ano. Qual desses dois países que a taxa de natalidade está maior? Como você chegou a essa conclusão? O que você viu lá na pirâmide que fez você descobrir se era a Itália ou se era a Etiópia que estava com a maior taxa de natalidade? Item C. Através das pirâmides e com o seu conhecimento acerca do assunto, qual país pode ser considerado desenvolvido e qual seria subdesenvolvido? Gente, o prefixo sub significa abaixo, abaixo do desenvolvimento, um atraso maior, pobreza maior. Então, observe as pirâmides e informe aí qual delas mostra o país que está mais desenvolvido e qual que é o que está subdesenvolvido. Certinho? Vamos para número 2. Observe a pirâmide etária do Brasil em 2018 e faça o que é pedido. Esta pirâmide agora é sobre a nossa realidade brasileira, sobre o nosso país. Você vai observar, ela é de 2018, veja o formato dela, não é igual da Itália e nem o da Etiópia que você viu antes. Depois que você observou, você vai responder item A e B. Item A. O maior número de pessoas está na base, no corpo, que é o meio da pirâmide, ou no topo da pirâmide. Em sua opinião, qual é a tendência para os próximos anos? Escreva no seu caderno. Então, você olha para a pirâmide do Brasil e dá 2 respostas na letra A. Você vai ter 2 partes para responder. Primeira, o maior número de pessoas, maior quantidade de brasileiros está na base, lá perto da réguinha embaixo, está no meio, no corpo da pirâmide ou está no topo. E na sua opinião, a tendência, o que vai acontecer nos próximos anos, será o quê? Vai aumentar a base? Vai aumentar o corpo? Vai aumentar o topo? Nós vamos ter mais brasileiros, crianças? Maior número de brasileiros vai ser de jovens ou maior número vai ser de idosos? Item B. Em qual grupo e faixa de idade da pirâmide você se encontra? Compare esse grupo com o do sexo oposto e verifique se o percentual é maior ou menor. Então, você, aluno que está aí me observando, você é de qual faixa aí da pirâmide? Você é daquela base ali? 0 a 2 anos de idade, a 5 anos de idade, de 5 a 10 anos, de 10 a 15, qual faixa etária você está? E compare, você viu que do lado esquerdo mostra a população masculina, do lado direito mostra a população feminina. Compare e fale sobre o sexo oposto. Maior quantidade de brasileiros aí é de homens, mulheres? Como está isso? Certo? Vamos para a questão 3. Observe os mapas brasileiros sobre a população distribuída por sexo e idade nas regiões. Bom, temos um mapa bacana de ser interpretado, tá fácil. O título deste mapa já traz para nós um indício do que ele está representando e você vai ver que o mapa traz um gráfico redondo sobre lugares do Brasil diferentes, regiões diferentes, e ali mostra porcentagens de homens e de mulheres, população masculina e feminina. Temos um segundo mapa e o segundo mapa também tem gráficos espalhados no território brasileiro, agora mostrando a população brasileira por idades, a organização por faixas etárias ou faixas de idade. Depois que você observou os 2 gráficos, aí você vai responder itens A, B, C e D. Item A. Analise a distribuição da população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais da região. Registre suas conclusões. Então, você vai analisar, olhando principalmente aqui no caso, o primeiro mapa,
onde tem aqueles gráficos mostrando a população brasileira por sexo, masculino e feminino. Você considera o total, as porcentagens das regiões que estão sendo mostradas e você escreve falando das suas conclusões. O que você concluiu? Nas muitas regiões brasileiras, é maior o número de população masculina, de população feminina? Como está isso para as regiões brasileiras? Qual será das regiões que tem maior número dessa população ou daquela? Você faz a resposta com as suas palavras. Item B. Quais são as duas regiões com os maiores percentuais de população jovem? Você observe, preste atenção no segundo mapa que está mostrando as porcentagens da população por idade. E você vai falar de apenas duas regiões. O Brasil tem 5 regiões. Você escolhe as duas que têm o maior número de população jovem, na faixa etária jovem. Anota na letra B. Letra C. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de pessoas com mais de 60 anos? Olha de novo para o mapa. Das 5 regiões brasileiras, você vai escolher as duas que têm o maior número de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Registra a letra C. Letra D. Faça uma análise da distribuição da população por idade na região Sudeste. Agora você vai analisar melhor, principalmente no segundo mapa, acha a região Sudeste, que é onde está Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e você analisa como que está a população brasileira nessa região. No Sudeste, é maior o número de jovens? É maior o número de idosos? É maior o número de crianças? Faça uma análise, organize com as suas respostas, com as suas palavras, tá bem? Depois que você escreveu, leia a resposta, veja se você quer acrescentar, modificar alguma coisa, até deixar a sua resposta final. Vamos para a questão de número 4. O enunciado diz: agora elabore no seu caderno, em uma folha à parte, um mapa para representar os dados a seguir. Você vai precisar no seu caderno ou numa folha, pode ser numa folha de sulfite, uma folha separada, mas aí você deixa a folha aí no meio do caderno para não perder. Você vai organizar um mapa. Esse mapa é um mapa do Brasil, porque veja a tabela abaixo. Ela fala do Brasil e das 5 regiões do Brasil. É fácil de achar também na internet, certo? Pode ser um mapa que tem apenas os contornos das 5 regiões brasileiras, que vai ficar mais fácil para você. Você veja que a tabela mostra renda média mensal nas 5 regiões do Brasil. Depois que você fez o mapa, anotou essa renda média para cada uma das 5 regiões, você agora vai responder as letras A, B e C. A letra A pergunta o seguinte: em qual região do país os trabalhadores têm a maior renda mensal? Renda, vamos lembrar, são salários, ganhos por mês. Em qual das 5 regiões do Brasil, geralmente os salários são maiores, são melhores? Letra B, qual é o rendimento médio na região em que vivemos? Então, olha lá naquele mapa que você organizou. Minas Gerais está na região Sudeste. Vamos lembrar disso. Pegando a região Sudeste, o rendimento médio da população é como? Observe aquela porcentagem que está lá na tabela, compare com o seu mapa e você descobrirá a resposta. Letra C. Quais as regiões apresentam menor diferença entre os trabalhadores? Das 5 regiões do Brasil, onde será que o ganho dos trabalhadores é mais nivelado, é mais próximo? A população, de maneira geral, tem os ganhos mais próximos, ou seja, tem menos desigualdade também, porque se todo mundo ganha salários mais iguais, a desigualdade também é menor. Depois de você ter respondido todas as opções, baseado na tabela e no mapa, você confere as suas respostas, confere se colocou letras maiúsculas no início, se fez as pontuações.
Desejo que você tenha compreendido mais acerca deste assunto ao final desta semana de estudos. Desejo um bom proveito na sua aprendizagem e até a próxima.